Esses são os estilos de podcast que usam mais vídeos, né? A gente ficava, principalmente a galera mais antiga aí de podcast, ficava muito assim, né? Podcast com vídeo não é podcast e tal. Eu ainda tento concordar um pouco com isso, mas já se estabeleceu, né, que isso é um formato que existe, o próprio Spotify, né? Apostou aí na plataforma de vídeo interna deles, então assim, não tem como lutar contra isso. Assim, não adianta ter esse preciosismo, sabe? E aí depois de comédia temos lazer, né? Que eles estão incluindo aqui jogos e hobbies, tá bem pequenininho aqui debaixo do gráfico. Depois temos sociedade e cultura, negócios, tecnologia. E não é tão surpreendente assim, porque a maioria dos podcasts, na verdade, eles são já nessa categoria, né? Como é que você faz um podcast com seus amigos sem essa preocupação, né? E joga tudo lá na categoria de comédia e, pô, acabou. Ao longo dos anos, tiveram muitas pesquisas assim, em relação ao fazer do podcast, né? Então a maioria acaba sendo nessa ordem mesmo. Comédia, lazer, sociedade e cultura. TV e filmes, tá bem pequeno aqui e faz muito sentido, assim, apesar de no geral é na categoria maior, mas faz sentido, porque como é que você vai comentar de TV e filmes, fazer um podcast com vídeo sobre esse tema, se você não pode mostrar essas imagens, né? Por causa dos direitos autorais e tudo mais. Segundo insight dos vídeos, é no período da noite que os ouvintes preferem se sentar, relaxar e dedicar toda a atenção deles aos podcasts com vídeo. Pô, a galera vai ter trabalhado o dia inteiro e tal, chegar em casa. Às vezes você quer assistir um filme, assistir uma série de TV, mas às vezes você quer ver um videocast, né? Então, assim, é nada surpreendente também, né? E aqui você tem um pico, o gráfico durante o dia, né? Tal, e se mantém numa certa constante. Mas quando você pega e para assistir os podcasts com vídeo, eles já estão um pouco mais aqui de só ouvir, com ouvir e assistir. Então, 1 hora da manhã às 17 horas, o público costuma só ouvir os podcasts com vídeo. Da noite chega, das 18 horas à meia-noite, os fãs tendem a assistir os vídeos, já que estão relaxando e prestando atenção na tela. Então, assim, se você está começando a fazer o podcast agora, tal, não se preocupe que você não tem um estúdio, não se preocupe que você não tem microfones da Shure. Tenta adaptar ali, sabe? Muitas vezes você não precisa ter um estúdio. Faz videochamada mesmo, gente. Ó, home office veio aí para isso, né? Inclusive, muito antes, né, das grandes marcas aí apostarem em podcast, os podcasts eram gravados remotamente, né? Saudoso o Skype aí, né? Depois tivemos o Zoom, o Google Meets, né? Então, não se limite a gravar presencialmente só porque você quer ter aquela estética maravilhosa, aquela câmera em 4K. Para os ouvintes, a descoberta de programas varia ao longo do ano. Esse gráfico eu achei maravilhoso e curioso também. Mas faz sentido isso, né? O próprio Spotify colocou aqui, em 2022 as chances das pessoas começarem a ouvir novos programas eram maiores em 4 meses específicos: janeiro, março, julho e outubro. Em certas partes do mundo, esses picos coincidem com eventos sazonais, como por exemplo o começo de um novo ano, o início do verão, as festas do fim de ano. E aí uma ação proposta pelo Spotify invista mais nas suas estratégias de marketing perto dessa época de pico, né? Eu comecei a fazer, isso é uma coisa mais recente, mas eu comecei a tentar dar um gás, assim, no Como é que pode YouTube, principalmente por causa da virada, né? Quando ele faz aniversário, mas é bom saber que em outubro também as pessoas estão prestando mais atenção em podcast. E aqui eles sugerem, você pode aumentar sua frequência de publicação nas redes sociais e planejar collabs com outros criadores enquanto aproveita essa sazonalidade no conteúdo de seus episódios. Além disso, personalize a página do seu programa. Isso aqui é uma coisa recente do Spotify, assim. Eu confesso que eu não fiz nada disso aqui ainda. Personalizar a página do seu programa para melhorar a visibilidade do Spotify. Destacar partes importantes com prévias. Isso é algo a se fazer ainda. Fica aí a sugestão. Mais sugestão deles do que as minhas. Esse é outro gráfico que eu também gosto bastante. Assim, eu achei ele o mais bonito. É muito importante lembrar. Isso aqui é uma média baseado em podcasts do mundo inteiro. Provavelmente a maioria dos podcasts analisados aqui são de língua inglesa, então tem muito isso. Mas, por curiosidade, né, como questão assim, de fun fact, né, esse relatório é legal. Então, esse é o gráfico. Quanto que a galera ouve podcast? Quanto é trabalhar, quanto é estudar, quanto é pegar busão, né? Então, a galera vai ouvir entre 6 horas da manhã e 9 horas da manhã, né, que às vezes é o tempo do trajeto. Ou então perto das 18 horas, quando tá voltando.
Então esse trecho aqui entre 6 e 9, ele geralmente vai ser mais alto mesmo durante os dias de semana. Agora você pega o final de semana, ele é um pouco diferente. Sábado, ele já dá uma baixada boa, né? Tanto no geral, quanto nesses horários de pico, né? De 6 da manhã e 6 da tarde. E domingo também. E é muito curioso, assim, porque eu já vi que esse relatório, ele já surtiu efeito em pessoas que eu sigo. Tem uma pessoa específica que ela postou assim: gente, a partir da semana que vem eu vou mudar o horário de publicação do meu podcast. Não vai ser mais no dia tal, vai ser terça-feira. Porque as pessoas ouvem mais. E aí eu pensei assim, como que ele sabe? Porque ele já leu o relatório. Se você pegar terça-feira é o dia que o gráfico tá mais alto. Gêneros relacionados à educação e bem-estar são mais ouvidos pela manhã, enquanto conteúdos de entretenimento e família são mais buscados à noite. Antes de eu começar a comentar, esse gráfico ele é bizarro. Olha o tanto que ele sai da curva dos outros. Todos os outros eles têm um desenho meio lógico, né? Mas quase que redondo, assim. Quanto mais redondo, mais constante é a audiência do seu podcast em relação ao horário. Agora, crianças e família, 8 horas da noite. Mas aí você para e pensa, pô, quem que vai ouvir criança e família? Suposições. Vão ser mães, né? Que tem muito podcast de maternidade, muito. Eu quase editei um esse ano, inclusive. O tema do Enem tá aí pra mostrar isso, né? O trabalho invisível da mulher. Chega do trabalho, cuida das crianças, arruma comida. 9 horas da noite que ela vai tirar o tempo para algum podcast, né? Ouvir sobre como cuidar da família, como cuidar das crianças, né? Claro que eu tô pegando um recorte, né, de gênero e tal, bem específico. E pode não ser isso também. Todos os outros podcasts, todos estão entre a faixa de 0, né, mais ou menos meia hora aqui, e 2 horas, não, na verdade, entre meia hora e 1h30, em média, que o público ouve. Aí você chega no gráfico de criança e família, é 2h30 para 3 horas. É muito diferente esse público. Esse público é muito específico, assim. Podcast é conexão, podcast é comunidade, sempre foi, né? Não, o Spotify não trouxe isso, né? Trouxe da forma dele. Era muito mais sobre as coisas que as pessoas estavam falando, né? O quanto você simpatizava com aquelas vozes, do que com a cara das pessoas em si. Quando os podcasts surgiram, né? Em 1942, quando os podcasts surgiram, eles eram muito atrelados a blogs, né? Então todo podcast tinha um blog, uma seção de comentários, né? Você tinha muito nisso, assim. Aí depois as redes sociais vieram, né, a galera comentava de um jeito mais espalhado, assim, né, não gerava uma, sei lá, você comentava num blog, uma pessoa te respondia, aí depois outra pessoa falava embaixo, depois a próxima, sabe? Antigamente era assim, era mais um diálogo. Mas o que o Spotify fez, assim, né? Porque, claro, como uma plataforma, né, uma plataforma que precisa de ouvintes e pessoas dentro dela, né, para angariar pessoas e, consequentemente, dinheiro, né? E ela quer manter as pessoas dentro dela. A galera vai sair do Spotify para ir para a rede social, falar lá, não, vamos criar uma seção de comentários aqui dentro. Os ouvintes querem interagir com você e adoram fazer isso em um nível mais pessoal. Toda vez que você vai lançar um podcast no Spotify, ele já cria uma pergunta padrão, que é: o que você achou desse episódio? As pessoas respondem as perguntas padrão. Agora, se você cria uma pergunta específica sobre aquele tema que você lançou, as pessoas respondem 8 vezes mais, né? 8,7 vezes mais. Amigos, familiares e podcasters favoritos são a tríade das recomendações. Esse aqui é um gráfico sobre os principais métodos para descobrir novos podcasts, né? A principal maneira de as pessoas encontrarem novos podcasts é ouvindo falar nele em um programa que já escutaram. Isso acontece 54% das vezes. Logo em seguida, temos as recomendações de amigos e familiares. Em terceiro lugar, a navegação no Spotify. E eu digo mais, a navegação nos aplicativos de podcast. Porque quando você abre um aplicativo de podcast, você vai ter um catálogo gigantesco lá, separado por categorias também, né? Comédia, negócios, religião. Aí fica uma dica extra aqui, não tem nada a ver com o tema, mas tente criar uma identidade visual muito chamativa. Tá todo mundo, vou colocar entre aspas aqui, mas tá todo mundo criando uma identidade visual chamativa, interessante e tal. Então, se você ficar parado e criar qualquer coisa no Paint, pegar uma imagem genérica do Google, colocar o nome escrito com Arial, essa capa não vai ser chamativa o suficiente para você
despertar o interesse das pessoas, né? Despertar mais interesse sobre o seu programa do que sobre o programa dos outros. Então faz uma capinha legal, né? Se destaque na multidão e seja descoberto pelas pessoas, né? Isso é importante por quê? Porque 50% das pessoas descobrem assim. Você vai desperdiçar 50% do seu potencial de ser descoberto? Melhor não, né? 43% dos ouvintes de podcast afirmam que as descrições influenciam muito na hora de decidir se vão dar uma chance ao novo programa. Então, o que eu sempre fiz em todos os episódios que eu já lancei na vida, nesses 13 anos de Como é que Pode, tanto no podcast principal quanto nos spin-offs que eu já lancei. Tudo que é comentado, dou para os participantes do episódio, as redes sociais de cada um. A gente comenta em vídeo, vai ter o link do vídeo lá. A gente comenta um outro podcast, vai ter o link do podcast lá. Em alguns casos também, tem a divisão de blocos. Então a pessoa vai ver, tipo assim, estamos falando sobre cinema dos anos 80. Aí a pessoa vai pegar lá e falar assim, mas eu quero saber se eles vão falar de filmes do Stallone. Aí vai ter uma marcação, aos 12 minutos começa em filme do Stallone. Então a pessoa pode clicar lá na marcação de tempo e pular para o filme do Stallone. Eu gosto de colocar essa divisão, assim, porque às vezes serve de consulta até pra mim, assim, mas eu acho que, assim, quando você faz um podcast, ele precisa ter início, meio e fim, né? Então, tipo assim, não adianta só ouvir o meio e não ouvir o final. Eu tinha um amigo que toda vez que ele ia assistir filme, ele avançava todos os créditos iniciais do filme, assim, até aquela cena introdutória, assim, sei lá, o helicóptero tá chegando na cidade e tal, e a câmera vai abaixando, e até a câmera chegar na cara de uma pessoa específica, ele avançava o filme, ele já pulava pro diálogo. Fica assim, velho, que isso? Tem um paralelo disso com a pessoa que avança demais no podcast, assim. Como que esses gráficos, como que esse relatório foi criado? E agora que a gente vai ver se o Brasil foi relevante nessa pesquisa ou se esses dados vieram exclusivamente de fora. O mundo inteiro respondeu, tivemos 1 bilhão de respostas para gerar esse gráfico, ou foi tipo assim, 50 pessoas na Austrália responderam essa pesquisa e essa é a nossa verdade agora. Os insights de vídeo. Analisamos a contribuição de cada gênero no consumo total de podcasts assistidos por vídeo. Como eles não especificaram nenhum país, acredito que, escolho acreditar, que seja do mundo inteiro. Agora o bicho pega. Fizemos uma pesquisa com 1.400 assinantes do Spotify Premium, ou seja, tem um recorte muito específico aí. Nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália, que ouviram pelo menos um podcast no mês anterior. Então, um recorte muito específico de país da língua inglesa. Vocês estão entendendo, né? O que eu pontuei isso? Você tem que tomar cuidado o que você vai considerar uma verdade universal aí, né? Agora, o conexão lá, né? Caixa de pergunta. Analisamos o número de respostas recebidas por pergunta da caixa de 1º de março a 31 de julho. Ou seja, o período foi bem menor, inclusive. Fizemos uma pesquisa com 1.400 assinantes do Spotify Premium, nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália. E o último insight, né, esse aqui, né, como que o método de descoberta dos podcasts novos, né, fizemos uma pesquisa com 1.400 assinantes, Spotify Premium, país de língua inglesa. É isso.